Olá pessoal, tudo bem? Olá povo de Deus. Pessoal, hoje eu tenho um vídeo de uma TV TCL, uma sempre Toshiba TCL, que o cliente trouxe para nós. Esse televisor, ela chegou aqui ó, sem ligar. O relato do cliente foi que o televisor levou uma descarga elétrica, teve uma descarga elétrica depois de uma chuva, né? Deu um raio e aí o televisor parou. Então ele trouxe para a gente analisar esse televisor para ver o que está acontecendo. E nós vamos fazer uma análise nesse televisor e você vai acompanhar conosco. Se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí embaixo, ó, placa com problema, para a gente aí saber que você está interagindo e que você gosta desse tipo de vídeo. Não deixe de dar o seu like, ative os sininhos para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo, tá? Se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força. Na realidade, você nos ajuda dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Muito conteúdo aqui, muitas pessoas que eu tenho ajudado e muitos só vê os vídeos, mas não dão like, não se inscrevem. Então se inscreva, dê essa força para a gente. Então um abraço para vocês. Eu sou o Lima da Infocel Eletrônica e esse é o seu canal Infocel Eletrônica. Um abraço, vamos para o vídeo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez estamos aqui com essa série de vídeos, televisores aqui com problema. Dessa vez uma Sempre TCL, modelo 32S5400AF. Não liga, ó, esse TV aqui não tá ligando. Só desparafusei ela aqui e vamos ver aí o que é que tá acontecendo. Deixa eu tirar essa placa aqui pra gente acompanhar aí, para ver o que é que tá acontecendo com esse televisor. Vou tirar aqui a tampa. Conectar aqui os fios do alto-falante. Isso. Bora colocar isso para cá. E agora estamos aqui com a placa, tá? A primeira coisa que você vai fazer quando um televisor desse aqui não tá ligando, ele não liga, não acende stand-by, não faz nada, é aconselhável você ligar primeiro, né? Eu gosto de ligar tudo que chega aqui, televisor, qualquer eletrônico, eu ligo antes numa lâmpada em série. Mas se você não tiver uma lâmpada em série, aí você pode começar a testar o fusível e ver se esse fusível está partido. Ligar aqui ela na lâmpada em série, pessoal. Botei aqui esse aparelho que eu fiz. Vou ligar aqui na lâmpada em série para ver como é que ela vai ficar, se comportar. Liguei aí na tomada e não deu nada, tá? Não deu nem aquele sinal de impulso. Quando tu tá circulando tensão, dá um sinal de impulso, né? E aqui a lâmpada halógena que está aqui adaptada dá um pulso. Nesse caso, não está circulando tensão aqui na placa. Eu vou desligar aqui, tirar aqui e tirei da tomada. A placa está aqui. Deixa eu testar aqui a linha do fusível aqui para ver uma coisa. Vou colocar aqui na escala de continuidade. Vou fazer esses dois testes, tanto com o multímetro analógico como o multímetro digital. No analógico está na escala de bip, ó. E vou tentar aqui, ó, colocar aqui, ó, um Borne com ela desligada da tomada nesse pino aqui, ó, que é o pino que dá acesso aqui, ó, ao primeiro pino do fusível, e vou colocar do outro lado para ver se tem continuidade, ó. Aqui eu tô vendo a trilha que tá limpa ali, ó, mas não tem nada, pessoal. Não dá nada. Tá indicando que esse fusível tá partido, por isso que ela não funciona. Se esse fusível partiu, eu me lembro que ele falou que deu uma descarga de energia. Daí ela não funcionou mais, né? Então, o fusível está partido. Se o fusível partiu, então dá para você fazer um teste logo preliminar, sem colocar o fusível no lugar e levar numa lâmpada em série. Vamos testar aqui, ó, se o fusível partiu, então tem algo em curto nessa região. Vamos testar os diodos. Para ver se tem alguma coisa em curto. Testar eles para ver se tem algo em curto.
Ó, aqui já deu algo, pessoal, ó. Tá? Ó, que tem algo em curto, ó. Tá indicando que tem aqui um diodo em curto. Aqui não. Ó, tem um diodo aqui em curto, ó. Se tem um diodo em curto aqui, então é óbvio que todas as vezes que esse diodo estiver aqui, vai cortar aqui o fusível porque está em curto. Vamos tirar essa placa do lugar, levar para o laboratório para ver como é que ela vai ficar. Tá? Lembrando que você pode fazer esse teste de continuidade com um multímetro desse também, ó. Fazendo isso, ó. Vou colocar o borne dele aqui. Ele está na escala de continuidade. E vamos direto aqui no fusível. Colocando aqui para ver. Ó, ele não saiu do lugar. Ele está na escala de continuidade. Ele tem que fazer isso. Ok? Então, vamos ver aqui agora aonde a gente mediu o diodo. Ó, na escala de continuidade. Ó, o diodo. Tanto faz como tanto fez as polaridades, ó. Tá em curto. Então, vou tirar essa placa do lugar para a gente fazer uma análise para ver o que está acontecendo com ela. Já lá. Agora vamos levar essa placa para o laboratório para a gente fazer as análises lá. Já com a placa no laboratório, é hora de fazermos aqui as análises. O bom e velho Icaren. Esse teste já me acompanha há muito tempo e eu não dispenso ele não. Vou usar também esse aparelho que eu fiz, que eu uso aqui para ligar a tomada, para a placa ficar em série. Eu uso os equipamentos que chegam aqui para mim usar em série. É uma lâmpada halógena de 150 watts, uma tomada, um multímetro que já estava já meio bagunçado. Eu uso aqui na escala aqui de tensão AC para saber que está passando tensão direto, e aqui é uma chave power. Quando eu quero que a corrente passe direto sem passar aqui, eu faço isso. Quando eu quero que a corrente passe pela lâmpada para não ir direto para cá, eu ligo a chave. Então, eu vou usar ele também para me auxiliar. Já vimos que lá estava dando, né? Tava dando problema aqui em um diodo que está em curto. Primeiro vamos fazer uma análise nesse diodo, nessa região aqui todinha que está em curto, para ver o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver logo esse diodo aqui, ó, que está em curto. Ó, né? Esse diodo está em curto. Bem, pessoal, já vimos que está partido esse fusível, mas continua em curto, tá? Vou testar o diodo. Aqui é a linha de diodo para ver se tem alguma coisa em curto além dele. Mas bora ver aqui, continuando na escala de continuidade. E esse diodo aqui, tá? Ele está apresentando que está em curto. Então, vamos levantar ele para ver se ele está em curto mesmo. Vou levantar ele aqui, pegar aqui o ferro de solda e levantar ele, para ver se ele está, se o problema é ele ou continua em curto alguma coisa. Pronto. Levantei aqui o pino dele, ó. Tá levantado. Agora a gente vai ter certeza se o problema desse curto é o diodo mesmo ou não. Se continuar em curto, pessoal, então o problema não é o diodo. Ainda tem curto por aqui. Por isso que partiu aqui o fusível, né? Fusível de proteção. Vamos ver? Olha, pessoal, o diodo tá bom, ó. O problema não é o diodo, mas se eu colocar aqui, ó, lá embaixo onde o diodo estava conectado, ó, o circuito continua em curto. Então vamos fazer uma analisada. Tem um outro aqui, ó, tem um capacitor aqui, ó. Vamos ver se esse capacitor tá bom ou não. Deixa eu voltar o diodo para o lugar. Já sei que não é o diodo, então vou voltar o diodo para o lugar. Deixa eu aqui enrolar aqui o pino dele de novo. Deixa eu chegar, pessoal, a câmera mais próxima para a gente ter mais visibilidade. Então tá aqui o diodo. Esse diodo aqui, ele tá bom, né? Eu vou colocar ele no lugar de novo, vou ressoldar. Deixa eu botar aqui a parte dele legal para colocar ele no lugar de novo. Vou colocar a solda aqui. Pronto. Ele já está soldado de novo. Eu vou deixar ele levantado aqui, ó, para você ver. Tá soldado, mas eu deixei ele levantado para você ver aí que a gente mexeu nele. Tava dando aí
É em curto, mas ele tá bom, tá? Para uma possível aula e uma melhor visualização. Lembrando que essa placa teve um curto, deu um curto, né, na corrente elétrica, e aconteceu isso depois de uma chuva aí. Vamos lá, temos aqui também esse capacitor. Eu vou levantar o capacitor para ver se vai sair o curto também, né? Esse capacitor tem paralelo, bora levantar ele aqui para ver se vai sair o curto. Bem que ele, ó, um capacitor desse aqui em curto faz toda a diferença no circuito. Pronto, levantei ele aqui, ó. Tá levantado o capacitor. Olha só aqui o pino dele, ó. Agora eu vou testar no mesmo ponto onde eu estava testando o diodo, para ver se vai continuar algo em curto ou não. Se não tiver nada em curto, então o problema aqui, um dos problemas, né? Primeira etapa. Pronto, pessoal, ó, sumiu, ó, o curto, ó. Não tem mais curto, eu estava fazendo isso, mas agora sumiu o curto. Vamos testar aqui esse capacitor para ver. Olha, pessoal, esse capacitor aqui está em curto, ó. Vou tirar o capacitor, vou tirar ele. Tirei o capacitor. Tiramos o capacitor. Tá aqui, é esse cara aqui, ó. Vamos testar ele fora pra gente ver aqui o que vai acontecer. Olha. E ele tá em curto, pessoal. Deixa eu pegar outro aqui. Esse capacitor você encontra muito, né, em fontes, né? Eu tô com uma fonte aqui, ó. Ó, é uma fonte de um televisor. E pode ver que na entrada aqui, ó, da linha da fonte, tem muito capacitor desse, ó. Olha só. Então, vou tirar um aqui. Essa fonte. Mas note sempre a referência dele, né? Para você colocar um idêntico, né? Eu encontrei um aqui, não tirei da fonte, mas eu encontrei um aqui, pessoal, ó. Que tá legal, ó. Esse aqui. Também eu vou soldar ele por cima. Aproveitar os pontos de solda aqui, ó. Colocar uma solda aqui. Chegar mais um pouco para cá. Para você ver bem, né? Colocar uma solda aqui. E colocar uma solda aqui. Os dois pontos de solda onde a gente vai colocar ele. Agora vamos soldar ele. Só desculpa o barulho, como eu já falei. Eu trabalho numa área aberta para ventilar, né? E aqui é a parte de cima. Lá embaixo passa muito carro, criança, passa tudo. Eu vou colocar assim, ó, para dar para você ver aí, ó. Colocar ele aqui, ó. Soldei o primeiro terminal. Agora eu vou soldar o segundo terminal, deixando ele aqui, dessa altura também, para efeito de estudo. Pronto. Soldei ele no lugar. Agora eu vou fazer um teste de novo, para ver se tem alguma coisa em curto. Vamos ver. Não tem mais nada em curto. No capacitor também não tem nada em curto. Depois de tirar todo o curto, agora nós vamos substituir esse fusível. Pessoal, sempre substitua o fusível pela referência. Se você não encontrar um fusível desse tipo aqui, ó, você pode usar um fusível cerâmico ou corpo de vidro, mas que tenha a mesma amperagem e a mesma voltagem, ok? Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. Vou usar aqui minha lupa digital no celular, que é bem prático, ó. Coloquei bem firme para ela não tremer, ó. Vou acender aqui a luz, a lâmpada, né? A lanterna do celular. Vou dar um zoom. Vou melhorar a imagem para a gente ver quem é esse fusível. Tá de cabeça para baixo, mas já percebi que é um fusível ali, ó. Ele é um fusível de 3.15 amperes por 250 volts. Na dúvida, você faz isso, ó.
bate uma foto, clica na foto e agora você vai ampliar para a gente ver mesmo se é isso aí, ó. Pronto, olha só. 3.15 a 250 volts. Então a gente vai atrás de um fusível desse para colocar no lugar. Se não tiver um fusível idêntico a esse, a gente vai colocar um fusível corpo de vidro que tem. É o mesmo. Vou pegar um aqui. Bem, pessoal, o fusível está aqui. Eu tenho aqui outros fusíveis aqui, pessoal. Quero mostrar para vocês os tipos de fusível. Para você que está começando agora aí no ramo da eletrônica, tá? Então, tem aqui, ó, fusível cerâmico, ó, grande. Aí talvez vocês perguntem, mas se colocar esse fusível aí grandão no lugar desse, espera aí que eu já vou falar para vocês. Mas tem um fusível igual, ó, idêntico, olha só, a esse aqui. Se pegarmos a nossa lupa e ver, eu já vi aqui, ó, é a mesma referência para ser colocado no lugar. Mas eu não vou colocar esse aqui agora, porque eu quero ensinar para vocês que, no caso, você não encontrar um tipo desse fusível aqui, ó, depois de fazer toda essa análise, aí nós vamos adaptar um fusível desse. Como vamos adaptar um fusível desse aqui no espaço desse aqui? Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Esse fusível também, ele é um fusível de 3.15A por 250 volts. E esse aqui é o fusível corpo de vidro, com a mesma amperagem e a mesma voltagem. Esse aqui, a gente tem que soldar aqui um fio aqui, ó, um terminal aqui, e fazer um terminal aqui. Soldar duas pontas de fios aqui, ó, duas pernas, para fazer um terminal tanto do lado como do outro, para que fique assim como esse aqui. Nesse caso, eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu vou mostrar como colocar aqui, ó. Convenhamos que esse fusível aqui já tem essas perninhas. É a mesma coisa. Eu vou tirar esse do lugar, vou botar esse aqui para cá, vou tirar esse fusível do lugar, para fazer essa adaptação para você ver. Você que está agora aí no sufoco, né? Para conseguir um fusível desse, sempre coloque. Ó, na própria placa tá dizendo, ó, que ele é um fusível de 3.15 ampere por 250 volts. Tira ele aqui. Sempre desligado da tomada. Você só vai ligar na tomada depois que tiver tudo feito a correção. E ainda de preferência ligando aí numa lâmpada em série. Ó, os fusíveis saíram. O fusível saiu aqui. Pronto, tá aqui ele, ó. Esse fusível que tá aberto, eu vou colocar ele para cá, para fazer uma adaptação para vocês desse tipo de fusível aqui, tá? Nesse caso, tá aqui os terminais do fusível. Tá aqui os terminais, eu vou encher solda de solda. Ó. Viu? Ficou dois pontos bem vistos de solda. Vou colocar esse aqui, ó. Esse fusível aqui, ó. Se você colocar ele aqui, ele vai ficar muito alto e lá não vai fechar o televisor. Então, o que a gente vai fazer? Eu aconselho você fazer isso aqui, ó. Tá? Você vai colocar ele deitado. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Fusível. Vai colocar ele deitado. Mas o que você vai fazer antes? Preste atenção no que você vai fazer. Aqui eu sempre tenho essas mangueirinhas aqui, ó. Numa hora dessa, é bom demais. Nós vamos isolar ele aqui, ó. Vou cortar um pedaço de mangueira do tamanho dele. Vou colocar ele aqui dentro, ó. Porque ele entra, ó. Olha só. Você tá vendo, ó? Ó. Toda essa parte vai ficar isolada aqui, ó. Só vai ficar os terminais pro lado de fora. Então, vou aqui cortar o tamanho certo, que é o tamanho aqui do fusível, para isolar ele quando for fusível corpo de vidro ou desse tipo aqui de fusível. Vou aqui, ó, colocar ele dentro, ó. Você dá um corte nele aqui, ó, para que ele entre com mais facilidade, viu? Entre mais folgado, ó. Dá um corte nele aí. E agora é hora de colocar. Olha, ele vem embora, ó. Vem. Toda a parte que foi isolada, olha. Aí se ele ficar aqui, ó, ele não vai criar problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar um lado dele, mas tem que passar aqui, ó, como passou, ó. Um pedaço do isolamento passado de um lado para o outro. Aí agora a gente vai soldar ele aqui, ó. Vou levantar esse lado aqui, ó, para cima. E esse aqui vai ficar onde ele vai ser soldado aqui, ó.
Olha só, pessoal. Pronto, soldei um lado. Soldei um lado dele. Agora vamos pegar aqui, olha, um pedaço de cabinho. Soldar do outro lado. Perfeito? A outra ponta vai aqui na outra extremidade do fusível, onde estava o fusível, ó. Viu? E a outra vamos levar lá para o fusível. Vamos levar aqui para o fusível. Olha só. Vou enrolar. E agora eu vou soldar. Pronto. O fusível está no lugar. Agora, depois do fusível no lugar, é hora de fazermos um teste. Vou pegar aqui, ó, minha lâmpada aqui em série. Vou subir a câmera de novo para ficar mais alto um pouquinho. Vou ligar aqui o aparelho na energia elétrica. Observe que já subiu aqui, ó. E agora vou pegar o cabo da placa e vou conectar aqui, ó, na tomada que está em série. Observe que o curto acabou e a placa ligou, olha só. Não sei se dá para você ver aqui, ó. Vou chegar mais para cá um pouquinho. Você vê, ó. Tá aceso aqui o LED, ó. Ó. Viu? Estão vendo aqui onde tá meu dedo? Tá aceso um LED aí, indicando que a placa tá ligada. Eu vou desligar aqui, ó, para vocês verem. Desliguei. Aqui, ó. Vai já apagar, né? Porque o capacitor tá carregado. Já ele apaga. Vai apagar para você ver que tá tudo legal. Ó, apagou. Tá vendo bem aqui, ó? Vou ligar de novo. Vou ligar. Você vai ver aí que vai acender. Acendeu, viu? Agora vamos medir as tensões no pé do capacitor. Nesse capacitor aqui. Cuidado que essa parte aqui dá choque. Liguei aqui o meu multímetro. Muito cuidado na hora de testar aqui, porque aonde está essa listrinha para cá, tudo dá choque. Essa listrinha branca aqui, ó, está indicando que esse campo aqui é um campo vivo, dá choque. Com cuidado, eu vou colocar a ponta de prova negativa no negativo do capacitor, sem encostar uma na outra, senão dá um pipoco aqui, dá um curto. E a outra no terminal negativo do capacitor. Vamos analisar, vamos ver lá no multímetro. 277 volts. Tem corrente normal circulando aqui agora. Vamos testar as correntes nesses dois MOSFETs. Vamos ver. Vou colocar a ponta no terra e a outra aqui, justamente aqui no dreno do MOSFET. Vamos ver que voltagem tem. Aqui tem 12 volts. Vamos ver aqui também. E aqui tem 12 volts. Então agora as tensões estão circulando normal. Agora vamos colocar no televisor para ver como fica. Mas antes de colocar no televisor, eu fiz isso aqui, ó, só para vocês verem que pode colocar aí um fusível se você não tiver. Mas vou colocar o fusível, né? Tô com um fusível aqui que está queimado e esse outro fusível aqui é o que tá bom. Então vamos colocar no lugar, tá? O fusível ali original dela para entregar para o cliente. Eu fiz isso só para mostrar para vocês aí que a gente pode fazer isso quando não temos um fusível desse. Pode colocar um fusível cerâmico, corpo cerâmico, ou um fusível corpo de vidro. No fusível corpo de vidro você tem que fazer os terminais. Perfeito então? Bora lá então. Deixa eu tirar esse fusível do lugar e colocar o fusível dele mesmo. Desligar a tomada. Perfeito. Deixa eu descarregar o capacitor. Você pode deixar descarregar o capacitor normalmente ou você descarrega aqui, como eu tenho eu tenho aqui já uma lâmpada, né? Em série que eu descarrego aqui rapidamente o capacitor, tá? Então, capacitor descarregado, agora vamos tirar o fusível que eu coloquei para colocar o fusível original. Tirar o fusível daqui que eu coloquei.
Pronto, tirando o fusível. Era apenas para estudo, né? E vamos colocar o fusível original no lugar. Vou colocar ele por cima mesmo, porque já tem bastante solda ali. Soldei um terminal. Agora eu vou soldar o outro terminal. Sempre com cuidado e com paciência, que no final tudo dará certo. Perfeito? Pronto. Soldado, bem soldado. Vou ligar o televisor de novo, a placa de novo. Liguei a placa de novo. E tá aí, ó. Tudo normal. Vamos levar agora pro televisor. Vamos levar pro televisor para ver como é que vai ficar. Perfeito, pessoal? Então, eu trouxe a placa para o laboratório para dar revisão nela e para ensinar para vocês aí como recuperar uma placa dessa quando teve curto na rede elétrica. Tá bom, então? Vamos lá, vamos levar para o televisor. Já aqui na outra bancada, agora vamos colocar a placa no lugar para ver como que vai ficar. Com cuidado. Olha aí, pessoal, vou ligar aqui a antena. Já liguei aqui os alto-falantes no lugar, né? Já encaixei aqui todos os dois alto-falantes, está encaixado aqui. Agora vamos ver se ela vai funcionar. Vou ligar na tomada. Aqui é o power, eu vou apertar. A luz acendeu mais forte. O televisor já ligou. Já tá claro aqui nas bordas, ó. Aqui, ó. Viu? O televisor ligou. Vamos ver agora como é que vai acontecer. Se ela vai falar. Pronto, pessoal. TV funcionando. O problema era só o capacitor em curto e o fusível que tinha partido. O diodo dava a impressão que o diodo estava em curto por causa desse capacitor aqui, ó. Por isso eu deixei ele alto, para vocês verem que o problema desse televisor entrou em curto, o capacitor entrou em curto, partiu o fusível e aí o televisor não funcionou. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, pessoal, comente aí embaixo. Capacitor em curto. Ajude com seu like, né? A gente faz aqui, ó, os vídeos com todo carinho. Só o seu like aí nos ajuda. Ajude com seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever, assinar os sininhos para notificações, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.